A câmera se abre sobre as névoas primordiais de Jotunheim, reino dos gigantes, onde as montanhas tocam o céu cinzento e os ventos uivam como presságios de desgraça. Entre as rochas ancestrais, uma figura sinistra emerge das sombras. Loki, o trapaceiro dos deuses, caminha com passos calculados através da paisagem desolada. Seus olhos verdes brilham com malícia enquanto se aproxima de uma caverna escura. No interior da caverna, Angrboda, a giganta profetisa, aguarda. Seus cabelos negros como a noite contrastam com a pele pálida, e seus olhos possuem o brilho sobrenatural de quem conhece os segredos do destino. O encontro entre Loki e Angrboda não é casual. É o cumprimento de uma profecia antiga que moldará o destino de todos os 9 mundos. A união entre o deus trapaceiro e a giganta sábia dará origem a 3 criaturas que levarão terror aos corações dos Aesir. A primeira será Jormungandr, a serpente que crescerá tanto que circundará Midgard inteira. A segunda será Hel, que governará o reino dos mortos. Mas é a terceira criança que causará mais temor, Fenrir, o lobo cujo destino está inexoravelmente ligado ao fim dos tempos. As Nornas, as 3 irmãs do destino, observam do alto da árvore do mundo Yggdrasil, Urdr, que conhece o passado, Verdandi, que vê o presente, e Skuld, que revela o futuro, tecem os fios dourados do destino. Suas mãos trabalham incansavelmente no tear cósmico, onde cada fio representa uma vida, cada nó uma decisão crucial. Quando os fios de Loki e Angrboda se entrelaçam, as Nornas estremecem, pois veem claramente o que está por vir. A profecia se revela em visões terríveis. Um lobo gigantesco, maior que montanhas, com presas que podem despedaçar mundos e olhos que queimam como estrelas moribundas. Este lobo crescerá entre os Aesir, alimentado por suas próprias mãos, até que sua fome se torne insaciável e sua força incontrolável. O destino está escrito nas runas antigas. Fenrir devorará Odin, o pai de todos, quando o Ragnarök chegar. Em Asgard, Odin sente um arrepio percorrer sua espinha. O pai de todos, sentado em seu trono, Hlidskjalf, de onde pode observar todos os 9 mundos, vislumbra fragmentos da profecia através de seus corvos Hugin e Munin. O conhecimento o atormenta, pois sabe que certas profecias se autocumprem exatamente porque se tenta evitá-las. Seus olhos únicos, pois sacrificou um deles pelo conhecimento, refletem a dor de saber demais. A câmera se move através de Yggdrasil, mostrando suas raízes que se estendem pelos 9 mundos. Em cada reino, sinais ominosos começam a aparecer. Em Alfheim, os elfos luminosos notam que sua luz natural vacila. Em Midgard, os humanos relatam pesadelos sobre lobos gigantescos. Em Vanaheim, os deuses Vanir sentem perturbações na magia natural. Frigg, esposa de Odin e mãe adotiva de Balder, caminha pelos jardins de Fensalir, sua morada celestial. Ela possui o dom da profecia, mas nunca revela o que vê. Suas lágrimas caem sobre as flores, que murcham instantaneamente ao toque, pois ela conhece a dor que está por vir. A deusa do amor maternal já sente a perda que ainda não aconteceu. Os anões de Nidavellir, mestres ferreiros, começam a trabalhar febrilmente em suas forjas. Eles sentem que grandes correntes serão necessárias, grilhões que possam conter o incontível. Suas marteladas ecoam através das montanhas subterrâneas como tambores de guerra, marcando o ritmo da profecia que se aproxima. Thor, o deus do trovão, empunha Mjolnir enquanto contempla as tempestades que se formam nos céus. Sua força imensa, capaz de partir montanhas, parece insuficiente diante do que está por vir. O martelo, que nunca falha em acertar o alvo, vibra em suas mãos, como se soubesse que haverá batalhas onde mesmo sua força não bastará. A natureza selvagem de todos os mundos responde à profecia nascente. Lobos comuns uivam em uníssono, como se soubessem que seu rei supremo está para nascer. As águias cessam seu voo, os ursos se escondem em suas cavernas, e até mesmo os dragões nas profundezas da terra sentem o poder que se manifesta.
O capítulo se encerra com Angrboda colocando a mão sobre o ventre, onde uma nova vida se forma. Seus olhos proféticos veem o futuro, um filhote aparentemente inofensivo que crescerá para se tornar a força mais destrutiva já vista nos 9 mundos. O destino está selado, e nem mesmo os deuses poderão alterá-lo. Nas profundezas sombrias de Jotunheim, onde a eternidade se mede em suspiros gelados e o tempo flui como mel espesso, Angrboda entra em trabalho de parto. A caverna ecoa com seus gemidos, que se misturam aos uivos distantes dos lobos selvagens, como se toda a natureza lupina saudasse o nascimento de seu futuro rei. As paredes rochosas suam uma substância escura que parece sangue antigo, e as chamas das tochas tremeluzem sem vento aparente. Loki permanece ao lado de Angrboda, mas seus olhos inquietos revelam a natureza dividida de sua personalidade. Parte dele se rejubila com a chegada de mais uma criança. Parte treme diante do conhecimento do que esta criança se tornará. Suas mãos, capazes de assumir qualquer forma, tremem ligeiramente enquanto aguarda. O deus trapaceiro, mestre da transformação, sente que desta vez criou algo que nem mesmo ele poderá controlar. O momento do nascimento chega acompanhado de fenômenos sobrenaturais. Raios vermelhos cortam o céu de Jotunheim, embora não haja nuvens de tempestade. A aurora boreal dança em padrões impossíveis, formando silhuetas de lobos gigantescos que correm através do firmamento. Os gigantes de gelo sentem suas fortalezas tremerem, como se a própria terra estivesse dando à luz junto com Angrboda. Quando Fenrir finalmente emerge ao mundo, o silêncio que se segue é mais aterrorizante que qualquer rugido. O filhote é pequeno, aparentemente inofensivo, com pelos escuros como a noite sem estrelas e olhos que já brilham com uma inteligência sobrenatural. Mas há algo nele que faz o ar ao redor vibrar com poder contido, como a calma que antecede terremotos devastadores. Angrboda segura o filhote contra o peito, e suas lágrimas caem sobre a pelagem escura. Ela vê através dos séculos. Vê o filhote crescendo. Vê sua força se tornando incontrolável. Vê o medo nos olhos dos deuses. Vê as correntes que tentarão prendê-lo. E, finalmente, vê o Ragnarök quando ele se libertará para cumprir seu destino terrível. A mãe profetisa conhece cada momento da jornada que está por vir. Loki pega o filho nos braços, e Fenrir não chora como filhotes normais. Ele observa com olhos antigos demais para aquele corpo pequeno. O pai trapaceiro sussurra palavras antigas na língua dos gigantes, benções que são também maldições, pois sabe que este filho carregará tanto glória quanto destruição. Fenrir parece entender cada palavra, seus olhos nunca deixando o rosto do pai. Do alto de Yggdrasil, as Nornas sentem o momento exato do nascimento como um choque que atravessa todas as raízes da árvore do mundo. O tear do destino range sob tensão extrema, pois um fio novo foi adicionado, um fio negro como ferro que se entrelaça com todos os outros, especialmente com o fio dourado, que representa Odin. Skúldir, a Norna do futuro, vê claramente como esses dois fios se encontrarão no final dos tempos. Em Asgard, Odin desperta subitamente de seu sono. Hugin e Munin retornam de seus voos noturnos com notícias sombrias. O filho profetizado nasceu. Os corvos descrevem a estranha quietude que se abateu sobre Jotunheim após o nascimento, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Odin se levanta de seu leito, sabendo que decisões difíceis terão que ser tomadas. Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, vê tudo com seus olhos que podem enxergar através dos 9 mundos. Ele observa o recém-nascido Fenrir e sente um frio sobrenatural percorrer sua espinha imortal. O guardião, que pode ouvir a grama crescendo e ver a centenas de léguas de distância, reconhece imediatamente a aura de poder que emana do filhote. Seu chifre, Gjallarhorn, vibra involuntariamente em suas mãos. Frigg, em seus jardins celestiais, sente uma perturbação na tapeçaria do destino. As flores ao seu redor começam a murchar simultaneamente, e ela sabe que algo de importância cósmica acabou de acontecer. Sua magia maternal,
que protege todos os filhos dos 9 mundos, encontra uma barreira ao tentar alcançar Fenrir, não porque ele a rejeite, mas porque seu destino está além de qualquer proteção. Os primeiros dias de Fenrir em Jotunheim são marcados por sinais extraordinários. Ele cresce visivelmente a cada hora, não apenas em tamanho, mas em presença. Sua fome é insaciável, e quando uiva, um som grave que ressoa através das montanhas, outros lobos respondem de distâncias impossíveis. Gigantes antigos emergem de cavernas onde dormiam há milênios, atraídos por algo que sentem, mas não conseguem nomear. Loki e Angrboda observam seu filho com uma mistura de orgulho e terror crescentes. Eles sabem que logo chegará o momento em que não poderão mais protegê-lo, quando os deuses virão buscá-lo. A profecia se desenrola inexoravelmente, e cada dia que passa, os aproxima do momento em que Fenrir deixará Jotunheim para cumprir o primeiro ato de seu destino legendário. Os portões dourados de Asgard nunca haviam se aberto para receber um hóspede tão perigoso quanto promissor. Quando os emissários de Odin chegam a Jotunheim, encontram Fenrir já crescido além de qualquer filhote normal. Seus olhos brilham com inteligência ancestral e seu porte, mesmo jovem, inspira respeito instintivo. Loki, com o coração partido, mas sabendo que resistir seria inútil, entrega o filho aos deuses com lágrimas que congelam antes de tocar o solo. A jornada através da ponte Bifrost é tensa e carregada de presságios. Heimdall observa atentamente enquanto Fenrir caminha pela ponte arco-íris, notando como as cores se tornam mais intensas ao redor do jovem lobo, como se sua presença amplificasse a magia cósmica. Os cascos dos cavalos dos Aesir ressoam nervosamente contra o cristal da ponte, pois mesmo os corcéis divinos sentem a aura predatória que emana de Fenrir. Ao adentrar a Asgard, Fenrir causa uma impressão imediata e profunda. Sua pelagem negra contrasta dramaticamente com o ouro e mármore das construções divinas, e seu andar possui uma graça felina que mal esconde a força terrível dormindo sob aqueles músculos jovens. Os servos celestiais suspendem suas atividades para observar aquele que, segundo sussurram, está destinado a trazer o fim dos tempos. Odin recebe Fenrir no grande salão Gladsheim, onde as paredes são adornadas com escudos dourados e as colunas sustentam o peso de séculos de glória divina. O pai de todos estuda o jovem lobo com seu olho único, vendo simultaneamente o filhote aparentemente dócil à sua frente e a fera apocalíptica das visões proféticas. A sabedoria de Odin lhe sussurra que manter inimigos próximos é mais sábio que deixá-los livres, mas seu instinto de sobrevivência grita alertas constantes. Frigg, com sua intuição maternal aguçada, aproxima-se de Fenrir com cautela. Ela vê além da aparência lupina e reconhece uma alma jovem que ainda não escolheu completamente seu caminho. Suas mãos, acostumadas a curar e confortar, hesitam antes de tocarem a pelagem escura, mas quando finalmente o fazem, sente o potencial tanto para a proteção quanto para a destruição que habita aquele ser extraordinário. Os primeiros dias de Fenrir em Asgard transcorrem com uma normalidade superficial que engana apenas os observadores menos atentos. O jovem lobo explora os jardins celestiais com curiosidade genuína, mas sua maneira de farejar o ar revela que está constantemente avaliando seu ambiente, catalogando cheiros, sons e rotas de escape. Sua inteligência surpreende até mesmo Thor, que inicialmente subestimara a capacidade intelectual da criatura. Tyr, o deus da guerra e da justiça, desenvolve rapidamente uma afinidade especial com Fenrir. Há algo na natureza honesta e direta do lobo que ressoa com o caráter íntegro do deus guerreiro. Tyr é o único que se aproxima de Fenrir sem medo ou segundas intenções, tratando-o simplesmente como um jovem que precisa de orientação. Esta amizade florescente será crucial para eventos futuros, embora nenhum dos dois suspeite ainda. Durante as refeições no grande salão, Fenrir demonstra apetite voraz, mas controlado. Ele devora quantidades enormes de carne, crescendo visivelmente a cada dia, mas sempre mantém modos respeitosos diante dos deuses. Sua educação revela a influência de Loki, que apesar de trapaceiro, conhece as nuances da etiqueta divina.
Contudo, há momentos em que seus olhos brilham com uma fome que vai muito além do alimento físico. Balder, o deus da luz e pureza, sente-se curiosamente atraído por Fenrir, talvez porque reconhece nele outro ser marcado pelo destino. Suas conversas, embora Fenrir não possa falar, desenvolvem-se através de gestos e olhares carregados de significado. Balder vê bondade genuína no coração do lobo, mas também percebe sombras que crescem a cada dia, alimentadas pelos olhares desconfiados dos outros deuses. As noites em Asgard revelam a verdadeira natureza de Fenrir. Quando a escuridão cobre o Reino Dourado, o jovem lobo uiva canções ancestrais que fazem as estrelas tremularem e despertam ecos primordiais nas almas dos deuses. Estes uivos não são apenas sons, são invocações de poder, chamados aos espíritos lobunos de todos os 9 mundos. Declarações de uma autoridade que ainda está por despertar completamente. Odin passa noites insones observando Fenrir dos altos de Valhalla. O pai de todos vê como o lobo cresce não apenas em tamanho físico, mas em presença espiritual. Cada dia que passa, Fenrir ocupa mais espaço na realidade, sua existência se tornando mais sólida, mais inevitável. As profecias murmuradas pelas Nornas ecoam constantemente na mente de Odin, lembrando-o de que aquela criatura aparentemente domesticada carrega em si o fim de tudo que ele construiu. O período de lua de mel entre Fenrir e Asgard aproxima-se do fim. Sinais sutis começam a aparecer, armas que vibram quando ele passa, cavalos que se inquietam em sua presença, e uma tensão crescente no ar que pressagia tempestades que ainda estão por vir. As semanas se transformam em meses, e a presença de Fenrir em Asgard gradualmente altera a dinâmica do reino celestial, como uma pedra jogada em um lago cristalino cria ondas que alcançam todas as margens. O que começou como curiosidade cautelosa por parte dos deuses evolui lentamente para algo mais sombrio, uma desconfiança que cresce como uma praga silenciosa, alimentada por sussurros nos corredores dourados e olhares furtivos durante os banquetes. Fenrir, agora com o porte de um lobo adulto, mas ainda crescendo visivelmente a cada dia, começa a perceber as mudanças sutis ao seu redor. Sua inteligência aguçada capta cada mudança na linguagem corporal dos deuses, cada hesitação em suas vozes, cada passo calculado quando se aproximam dele. O jovem lobo, criado entre gigantes, mas educado por Loki nas artes da observação social, reconhece os sinais de alienação crescente, mesmo antes que os próprios deuses admitam seus medos. As primeiras manifestações de desconfiança surgem de formas aparentemente inocentes. Guardas celestiais começam a aparecer, casualmente, nos locais onde Fenrir costuma caminhar. Conversas cessam abruptamente quando ele entra nos salões. Servos divinos desviam o olhar quando cruzam com ele, e alguns fazem discretos gestos de proteção que não passam despercebidos pelos olhos atentos do lobo. Thor, inicialmente neutro em relação à presença de Fenrir, começa a demonstrar sinais de inquietação. Durante os treinos de combate, o deus do trovão empunha Mjolnir com mais força do que o necessário, quando Fenrir observa das arquibancadas. As centelhas que saltam do martelo encantado parecem mais intensas, como se a própria arma respondesse à presença do lobo com energia defensiva aumentada. Frigg, apesar de sua natureza maternal compassiva, encontra-se dividida entre o instinto de proteger e a sabedoria de precaução. Ela observa Fenrir brincar nos jardins celestiais e vê tanto o jovem inocente quanto a força destrutiva profetizada. Suas tentativas de manter normalidade nas interações tornam-se cada vez mais forçadas, e Fenrir, com sua percepção sobrenatural, detecta facilmente a tensão crescente na voz da deusa. Os corvos de Odin, Hugin e Munin relatam observações perturbadoras. Fenrir passou a demonstrar comportamentos que inquietam até mesmo as aves sábias. Ele estuda as defesas de Asgard com olhos avaliadores, testa discretamente sua força contra estruturas aparentemente decorativas, e seus uivos noturnos começam a incluir harmonias que ressoam de forma estranha com a magia fundamental que mantém o reino celestial coeso. Heimdall,
De seu posto na ponte Bifrost, observa com crescente preocupação as mudanças sutis no comportamento de Fenrir. O guardião nota como o lobo passou a circular por Asgard em padrões específicos, mapeando inconscientemente rotas de escape e pontos estratégicos. Seus sentidos sobre-humanos captam também alterações no cheiro de Fenrir, nuances químicas que sugerem mudanças hormonais relacionadas ao crescimento acelerado e, talvez, ao despertar de instintos predatórios ancestrais. Durante um banquete particularmente tenso, um incidente menor catalisa a desconfiança latente. Fenrir, brincando com um dos cães de caça divinos, aplica força demais em sua mordida e amigável, ferindo gravemente o animal sagrado. Embora peça desculpas através de gestos submissos, o evento serve como lembrança visceral de sua força crescente e do potencial para destruição acidental ou intencional. Loki, visitando Asgard para verificar o bem-estar do filho, percebe imediatamente a mudança na atmosfera. Seus olhos astutos catalogam cada sinal de tensão, cada olhar hostil direcionado a Fenrir. O deus trapaceiro, mestre da manipulação social, reconhece os primórdios de uma campanha de isolamento que eventualmente levará a consequências irreversíveis. Contudo, suas tentativas de intervir apenas aumentam a suspeita dos Aesir sobre as verdadeiras intenções de sua família. Tyr permanece como a única exceção significativa à crescente desconfiança. O deus da guerra continua tratando Fenrir com respeito genuíno, vendo nele não apenas uma ameaça potencial, mas um ser com direito à dignidade e tratamento justo. Esta lealdade inabalável cria uma ilha de normalidade em um oceano de tensão crescente, mas também isola Tyr de seus companheiros deuses, que começam a questionar seu julgamento. As manifestações físicas da desconfiança tornam-se mais óbvias. Portas que antes permaneciam abertas, agora são trancadas quando Fenrir se aproxima. Guardas que antes eram discretos, agora fazem rondas ostensivas, e armas mágicas são mantidas mais próximas de seus portadores. O próprio ar de Asgard parece carregar eletricidade estática, como se o reino inteiro se preparasse inconscientemente para algum conflito iminente. Fenrir, por sua vez, responde à hostilidade crescente com uma mistura de mágoa e defesa instintiva. Seus olhos, antes curiosos e amigáveis, adquirem um brilho mais cauteloso. Sua postura corporal se torna mais alerta, sempre pronto para reagir a ameaças percebidas. O círculo vicioso está completo. A desconfiança gera comportamento defensivo, que por sua vez alimenta mais desconfiança. No coração da noite asgardiana, quando as auroras boreais dançam mais suavemente e até mesmo os ventos cósmicos sussurram em tons mais baixos, Odin convoca um conselho secreto. O salão escolhido não é o majestoso Gladsheim, mas uma câmara antiga escavada nas profundezas do próprio fundamento de Asgard, onde as paredes de rocha primordial guardam segredos desde os primeiros dias da criação. As únicas luzes são tochas, cujas chamas tremem, como se também temessem o que será decidido nesta noite. Os deuses mais importantes dos Aesir se reúnem em círculo, suas faces gravemente iluminadas pelo fogo vacilante. Thor empunha Mjolnir com mais força que o necessário, o martelo vibrando com energia contida. Frigg mantém as mãos entrelaçadas, seus dedos revelando a tensão que sua expressão serena tenta esconder. Heimdall abandona momentaneamente seu posto na ponte Bifrost, confiando a vigilância dos 9 mundos a seus sentidos expandidos que alcançam mesmo esta câmara subterrânea. Odin inicia a reunião com voz pesada como montanhas antigas. Ele relata as visões que o atormentam, fragmentos proféticos que se tornam mais vívidos e terríveis a cada noite. Nas visões, Fenrir cresceu além de qualquer medida natural, transformando-se em uma força da natureza, capaz de devorar mundos inteiros. O Pai de todos descreve com detalhes angustiantes o momento profetizado. Suas próprias presas sendo despedaçadas pelas mandíbulas colossais de Fenrir, durante o caos final do Ragnarök. Hugin e Munin, pousados nos ombros de seu mestre, adicionam seus relatos corvíneos. Os corvos descrevem mudanças sutis, mas preocupantes no comportamento de Fenrir.
Como ele passou a estudar as rotinas dos guardas, como seus olhos seguem o movimento das armas, como seus músculos se contraem involuntariamente quando outros deuses se aproximam desavisados. Estes detalhes, aparentemente menores, pintam um quadro de uma criatura que instintivamente se prepara para conflito. Thor expressa sua perspectiva com a franqueza brutal típica de sua natureza. Para o deus do trovão, a solução é simples: destruir Fenrir antes que ele se torne uma ameaça real. Mjolnir ressoa a aprovação nas mãos de seu portador, pois o martelo encantado foi forjado para proteger Asgard contra todas as forças destrutivas. Thor argumenta que hesitar é convidar à própria destruição, que permitir que uma ameaça conhecida cresça é loucura estratégica. Frigg contrapõe com a sabedoria maternal que sempre a caracterizou. Ela lembra ao conselho que Fenrir ainda demonstra capacidade de afeto e lealdade, especialmente em relação a Tyr. A deusa argumenta que talvez seja possível alterar o curso da profecia através de amor e orientação adequada, que transformar suspeita em hostilidade aberta apenas garantirá o cumprimento das visões sombrias que tanto temem. Heimdall, com sua perspectiva única de guardião que vê através dos 9 mundos, oferece uma análise mais ampla. Ele relata perturbações cósmicas que coincidem com o crescimento de Fenrir, alterações sutis nas correntes mágicas que fluem através de Yggdrasil, mudanças nos padrões migratórios de criaturas místicas e uma inquietação geral entre os seres que habitam as fronteiras entre os mundos. A discussão se intensifica quando Balder, com sua natureza pura e compassiva, defende veementemente a inocência de Fenrir. O deus da luz argumenta que julgar alguém por crimes ainda não cometidos viola os próprios princípios de justiça, que os Aesir afirmam defender. Suas palavras carregam peso especial, pois todos sabem que Balder é incapaz de mentir ou distorcer a verdade para benefício próprio. Contudo, é Mimir, a cabeça sábia cujo conhecimento se estende através de eras, quem fornece a perspectiva mais perturbadora. Através de visões antigas, Mimir revela que as profecias sobre Fenrir não são meramente possibilidades. São certezas gravadas na própria estrutura do destino. Ele explica que certas forças cósmicas são tão fundamentais que nem mesmo os deuses podem alterá-las, apenas influenciar como e quando se manifestarão. A revelação de Mimir lança o conselho em silêncio profundo. Cada deus presente compreende as implicações. Se a profecia é inevitável, então suas ações presentes servem apenas para determinar as circunstâncias de seu cumprimento. A questão não é mais se Fenrir se tornará uma ameaça, mas como minimizar a destruição quando isso acontecer. Odin, com o peso da liderança pressionando seus ombros como montanhas, toma a decisão que assombrará os 9 mundos. Não destruirão Fenrir, pois isso seria desonroso e pouco prático. O lobo já é forte demais para ser morto facilmente. Em vez disso, tentarão contê-lo através de grilhões mágicos, aprisionando-o até encontrarem uma solução permanente. A decisão é tomada por votação solene. Apenas Tyr, quando posteriormente informado, se opõe veementemente, mas sua voz solitária é sobrepujada pelo medo coletivo. O destino está selado, Fenrir será acorrentado, e esta ação, tomada por medo de uma profecia, garantirá exatamente o cumprimento que tanto temiam evitar. Nas profundezas flamejantes de Nidavellir, reino dos anões ferreiros, onde o calor dos fornos eternos transforma metais comuns em maravilhas mágicas, uma urgência sem precedentes toma conta das forjas. Os filhos de Ivaldi, mestres artesãos cujas habilidades rivalizaram com os próprios deuses, recebem uma encomenda que testará todos os seus conhecimentos ancestrais e recursos místicos acumulados ao longo de milênios. Eitri e Brokr, os mais renomados entre os ferreiros anões, estudam os pergaminhos rúnicos enviados por Odin com crescente preocupação. As especificações são claras, mas desafiadoras. Criar grilhões capazes de conter uma força que crescerá até rivalizar com as próprias forças primordiais da criação. Não se trata apenas de forjar correntes físicas, mas de tecer uma prisão que combine resistência material com impedimentos mágicos fundamentais. A primeira tentativa resulta em Ledin,
correntes forjadas do ferro mais puro de Nidavellir, temperado no fogo de dragões antigos e resfriado nas águas geladas que fluem das raízes de Yggdrasil. Cada elo é gravado com runas de contenção e soldado com ligas que incorporam fragmentos de meteoros caídos dos confins do cosmos. O trabalho consome semanas de labor ininterrupto, com os anões se revezando nos martelos para que o metal jamais esfrie completamente durante o processo. Quando Ledin é apresentada aos deuses, sua aparência inspira confiança imediata. As correntes brilham com um lustro azulado que denota poder mágico, e seu peso é tal que apenas Thor consegue carregá-las sem esforço visível. Cada elo emite um zumbido baixo e constante, como se contivesse energia aprisionada, esperando para ser liberada. A primeira tentativa de acorrentar Fenrir é apresentada como um desafio amigável. Odin, mantendo uma fachada de camaradagem, propõe ao lobo que teste sua força crescente contra as correntes recém-forjadas. Fenrir, ainda confiando nos deuses apesar da crescente tensão que sente no ar, aceita o que percebe como uma brincadeira entre amigos. Seus olhos brilham com o prazer da competição física. Quando Ledin é colocada ao redor de seus membros, Fenrir sente imediatamente o peso da magia que permeia o metal. As correntes são frias contra sua pele, mas não é o frio do metal comum. É a frieza de algo que foi forjado especificamente para negar sua natureza essencial. Contudo, confiante em sua força crescente, Fenrir aceita o desafio com entusiasmo genuíno. A ruptura de Ledin acontece com uma facilidade que choca até mesmo Fenrir. Um movimento simples de estiramento, similar aos alongamentos matinais que faz diariamente, é suficiente para despedaçar os elos mágicos como se fossem galhos secos. Os fragmentos das correntes voam em todas as direções, alguns se cravando nas paredes de pedra do salão com força suficiente para rachar a rocha ancestral. O silêncio que segue é carregado de significados que todos presentes compreendem, mas ninguém ousa verbalizar. Fenrir observa os restos de Ledin ao redor de seus pés com uma expressão que mistura surpresa e um crescente entendimento de suas próprias capacidades. Os deuses trocam olhares tensos, realizando que subestimaram drasticamente o crescimento do poder de Fenrir. De volta a Nidavellir, a notícia do fracasso de Ledin galvaniza os anões ferreiros para esforços ainda maiores. Eitri e Brokkr consultam grimórios antigos e invocam conhecimentos transmitidos desde os primeiros dias da forja. A segunda tentativa, Dromi, incorpora elementos que vão além da metalurgia tradicional. Fragmentos de ossos de gigantes primordiais, gotas do sangue de Ymir coletado na criação do mundo e fios da teia tecida pelas nornas do destino. Dromi é uma obra-prima da arte anã, 2 vezes mais forte que Ledin e imbuída com encantamentos que deveriam torná-la inquebrantável. Sua aparência é menos ornamental que a primeira corrente, com uma cor negra fosca que parece absorver a luz ao redor. Quando balançada, Dromi emite sons graves que ressoam com as frequências fundamentais da própria realidade. A segunda tentativa segue o mesmo padrão da primeira, mas desta vez a tensão é palpável. Fenrir nota o nervosismo mal disfarçado dos deuses, a maneira como suas mãos se movem instintivamente em direção às armas, o modo como Frigg desvia o olhar quando as correntes são colocadas. Ainda assim, parte dele quer acreditar que se trata apenas de outro teste de força, outra oportunidade de demonstrar suas capacidades crescentes. Dromi oferece mais resistência que sua predecessora. Fenrir precisa aplicar esforço real, seus músculos se contraindo visivelmente sob a pelagem escura, antes de conseguir quebrar as correntes mágicas. A ruptura vem acompanhada de uma explosão de energia que faz as chamas das tochas vacilarem e envia ondas de choque através do salão. Alguns deuses menores cambaleiam com a força liberada. Desta vez, quando Fenrir observa os restos de Dromi, há menos surpresa em seus olhos e mais compreensão. O jovem lobo começara a perceber que estes testes não são brincadeiras amistosas, mas tentativas genuínas de contenção. Sua expressão se transforma, passando de diversão inocente para algo mais cauteloso e analítico. Os deuses enfrentam agora uma realização aterrorizante.
As habilidades dos melhores ferreiros dos 9 mundos são insuficientes para conter Fenrir. Se nem mesmo as correntes mágicas mais poderosas podem restringi-lo, que esperança resta para controlá-lo quando sua força atingir a maturidade completa? A desesperança começa a se infiltrar em seus corações como veneno lento. É neste momento de desespero crescente que Loki, presente durante o segundo teste, sussurra uma sugestão que mudará tudo. Ele menciona os Alfes escuros de Svartalfheim, criaturas que habitam as fronteiras entre a existência e o vazio, mestres de artes que transcendem a simples manipulação física da matéria. Se alguém pode criar algo capaz de conter Fenrir, serão estes seres das sombras. A decisão de buscar ajuda dos Alfes escuros marca um ponto sem retorno na relação entre Fenrir e os deuses. Até este momento, ainda havia esperança de resolução pacífica, possibilidade de coexistência harmoniosa. Mas a busca por Gleipnir, a corrente definitiva, representa o abandono completo da confiança em favor do medo, selando o destino de todos os envolvidos. Nas profundezas insondáveis de Svartalfheim, onde a escuridão é tão densa que possui textura e peso próprios, os Alfes escuros habitam um reino que existe na fronteira tênue entre realidade e impossibilidade. Estes seres, nem totalmente físicos nem completamente etéreos, dominam artes que desafiam a própria lógica da existência. Quando os emissários de Odin chegam a este reino sombrio, carregam consigo o desespero crescente dos Aesir e a promessa de pagamento que faria até mesmo os Alfes escuros hesitarem. Os mestres artífices de Svartalfheim ouvem o pedido dos deuses com interesse crescente. O desafio apresentado, criar algo capaz de conter uma força que cresce exponencialmente e está destinada a rivalizar com o próprio poder criativo do cosmos, desperta em suas mentes ancestrais um fascínio que transcende considerações práticas. Eles sabem que estão sendo convidados a participar de um momento crucial na tapeçaria do destino universal. A criação de Gleipnir não segue os métodos tradicionais de forja. Em vez de calor e martelo, os Alfes escuros empregam técnicas que manipulam a própria natureza da existência. Eles coletam elementos que desafiam a compreensão comum: o som dos passos de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, o hálito de um peixe e a saliva de um pássaro. Cada componente representa algo fundamental e paradoxal sobre a natureza da realidade. O som dos passos de gato simboliza movimento silencioso impossível, enquanto a barba de uma mulher representa aquilo que deveria existir, mas não existe. As raízes de uma montanha capturam a essência do inabalável buscando ancoragem no vazio, e os tendões de urso incorporam força bruta contida em estruturas impossíveis. O processo de tecer Gleipnir acontece em um nível que transcende a manipulação física da matéria. Os Alfes escuros trabalham com probabilidades quânticas, entrelaçando possibilidades improváveis até criar algo que é simultaneamente mais frágil que seda e mais forte que ferro. A corrente resultante brilha com uma luz que não é luz, possuindo uma presença que faz os observadores questionarem suas próprias percepções sensoriais. Quando Gleipnir é finalmente apresentada aos deuses, sua aparência desafia expectativas. Mais fina que uma fita de cetim e suave como o mais fino tecido élfico, a corrente parece quase uma brincadeira cruel diante da massividade das tentativas anteriores. Contudo, aqueles com sensibilidade mágica sentem imediatamente o poder terrível contido naqueles fios impossíveis. É o poder de negar, de tornar impossível aquilo que deveria ser inevitável. Odin segura Gleipnir com reverência e terror misturados. O pai de todos reconhece na corrente mágica a materialização de seus próprios medos e da sabedoria terrível que o peso da liderança impõe. Ele sabe que usar Gleipnir representa um ponto de não retorno, uma violação da confiança que transformará suspeita em certeza, profecia em realidade inevitável. A apresentação da terceira corrente para Fenrir acontece em um ambiente carregado de tensões que nenhum disfarce consegue mais ocultar. O lobo, agora plenamente consciente da verdadeira natureza dos testes, observa Gleipnir
com olhos que revelam inteligência aguçada e compreensão dolorosa da situação. Ele percebe que chegou ao momento decisivo, onde escolhas definirão destinos para toda a eternidade. Fenrir estuda a corrente aparentemente frágil com suspeita instintiva. Seus sentidos sobrenaturais detectam algo fundamentalmente diferente em Gleipnir. Não é simplesmente mais forte que as correntes anteriores, é qualitativamente distinta, imbuída com poder que opera em níveis que ele ainda não compreende completamente. A pelagem ao longo de sua espinha se eriça involuntariamente, respondendo a perigos que seus instintos reconhecem, mas sua mente ainda não consegue categorizar. Desta vez, Fenrir hesita. Pela primeira vez desde que chegou a Asgard, ele demonstra relutância genuína em participar do que agora reconhece claramente como tentativas de aprisionamento. Seus olhos se movem de um deus para outro, procurando sinais de honestidade, vestígios da amizade que um dia acreditou existir. O que encontra apenas confirma suas suspeitas crescentes sobre as verdadeiras intenções dos Aesir. É neste momento crucial que Tyr, o único deus que manteve relacionamento genuíno com Fenrir, toma uma decisão que mudará seu destino pessoal para sempre. O deus da guerra, reconhecendo que seu amigo Lupino não aceitará ser acorrentado sem garantias, oferece sua própria mão como penhor de boa-fé. Se Gleipnir for realmente apenas um teste, como os deuses afirmam, então não há perigo em oferecer sua mão como garantia. Fenrir observa o gesto de Tyr, com expressão que mistura gratidão e tristeza profunda. O lobo compreende que seu único amigo genuíno em Asgard acaba de se sacrificar para possibilitar este momento, sabendo perfeitamente quais serão as consequências. A nobreza do gesto de Tyr torna ainda mais amarga a traição que está prestes a ser consumada. Com relutância que não consegue mais disfarçar, Fenrir permite que Gleipnir seja colocada ao redor de seus membros. No momento em que a corrente impossível toca sua pele, ele sente imediatamente a diferença. Não é apenas física. Gleipnir opera em níveis existenciais, negando sua capacidade de aplicar força, de crescer, de exercer a autoridade cósmica que é sua herança natural. O momento da verdade chegou, e todos os presentes sabem que o resultado desta tentativa definirá o curso da história cósmica para todas as eras vindouras. O silêncio que precede a tentativa de Fenrir de quebrar Gleipnir é carregado com o peso de destinos cósmicos se alinhando. O lobo aplica força gradual inicialmente, seus músculos se contraindo sob a pelagem escura como ondas de poder contido. Mas conforme a resistência da corrente impossível se torna aparente, sua expressão se transforma de confiança cautelosa para compreensão terrível e, finalmente, para uma fúria que faz as próprias fundações de Asgard tremerem. Gleipnir não apenas resiste aos esforços de Fenrir, ela parece absorver e negar sua força, transformando cada tentativa de escape em novos nós que o prendem ainda mais firmemente. A corrente aparentemente frágil se aperta gradualmente, não apenas ao redor de seus membros físicos, mas ao redor de sua própria essência, limitando não apenas seu movimento, mas sua capacidade de crescer, de se tornar aquilo que seu destino exige. Quando a realização completa da traição se abate sobre Fenrir como um golpe físico, sua reação transcende a simples raiva animal. O uivo que emerge de sua garganta não é meramente som. É uma força primordial que ressoa através dos 9 mundos, fazendo dragões antigos despertarem em cavernas profundas, causando marés violentas em oceanos distantes e fazendo as próprias estrelas vacilarem em seus cursos celestes. Tyr, fiel à sua palavra mesmo sabendo o custo, mantém sua mão próxima às mandíbulas de Fenrir durante todo o processo. O deus da guerra observa nos olhos de seu antigo amigo a transformação de confiança traída em ódio implacável. Quando as mandíbulas de Fenrir se fecham ao redor de sua mão, Tyr não grita nem se debate. Aceita a mutilação como pagamento justo por sua participação na traição, mesmo que tenha sido motivada por compaixão genuína. O sangue divino que flui da mão decepada de Tyr goteja sobre Gleipnir, e a corrente bebe o líquido dourado como se fosse água em solo ressequido. Este batismo de sangue e traição
sela não apenas o aprisionamento físico de Fenrir, mas estabelece um vínculo místico que conectará o destino do lobo ao destino de todos os deuses presentes. O sangue de Tyr torna-se parte da magia que prende Fenrir, mas também cria uma dívida cósmica que será cobrada quando o Ragnarök chegar. Os deuses arrastam Fenrir acorrentado através de Asgard, em uma procissão sombria que marca o fim da Idade Dourada do Reino Celestial. Mesmo os servos divinos desviam o olhar, instintivamente compreendendo que testemunham algo que mudará para sempre a natureza de sua civilização. O caminho até o local de aprisionamento é marcado pelas pegadas ensanguentadas de Tyr e pelos sulcos deixados pelas garras de Fenrir, enquanto é arrastado contra sua vontade. O local escolhido para o aprisionamento é Lyngvi, uma ilha solitária no meio do lago Amsvartnir, longe de qualquer habitação, mas suficientemente próxima para permitir vigilância constante. A ilha é pequena e rochosa, sem vegetação ou qualquer conforto, um local de desolação apropriado para abrigar o que os deuses agora consideram a maior ameaça à sua existência continuada. Para garantir que Fenrir permaneça preso, os deuses passam uma corda chamada Gelgia através de Gleipnir e a fixam a uma rocha gigantesca chamada Gjöll, que enterram profundamente na terra da ilha. Como precaução adicional, colocam outra pedra, Tfiti, sobre Gjöll para servir como peso adicional. Todo o processo é acompanhado por encantamentos que conectam as amarras físicas à própria estrutura mágica dos 9 mundos. Como toque final de crueldade que revelará ter consequências terríveis, os deuses colocam uma espada entre as mandíbulas de Fenrir para impedi-lo de fechar completamente a boca. A lâmina corta continuamente sua língua e gengivas, fazendo-o salivar constantemente sangue misturado com espuma. Este rio de saliva e sangue forma um curso de água que os deuses nomeiam Vanhope, Expectation, um nome que será lembrado com ironia amarga quando a profecia se cumprir. Enquanto Fenrir sofre em sua prisão rochosa, mudanças sutis mas significativas começam a afetar todos os 9 mundos. O equilíbrio natural que existia entre ordem e caos é perturbado pelo aprisionamento forçado de uma força fundamental da natureza. Tempestades se tornam mais violentas, invernos mais longos, e uma sensação geral de mal-estar se espalha entre todas as criaturas sencientes. Odin visita Fenrir uma última vez, antes de deixar a ilha permanentemente. O pai de todos contempla sua obra com uma mistura de satisfação sombria e remorso crescente. Ele sabe que conseguiu remover uma ameaça imediata, mas também compreende que plantou as sementes de algo muito pior. A profecia não foi evitada, apenas adiada, e quando finalmente se cumprir, a fúria acumulada durante anos de aprisionamento injusto tornará a vingança de Fenrir ainda mais devastadora. Fenrir, deixado sozinho em sua prisão de rocha e magia, não passa o tempo em lamentações inúteis. Seus olhos, agora queimando com ódio implacável, estudam cada detalhe de suas correntes, cada nuance da magia que o prende, cada fraqueza potencial em sua prisão. Ele sabe que Gleipnir é forte demais para ser quebrada por força bruta, mas também sabe que o tempo é seu aliado. Durante o Ragnarök, quando as próprias leis da realidade se tornarem flexíveis, até mesmo correntes impossíveis poderão ser quebradas. O aprisionamento de Fenrir marca não apenas o fim de sua liberdade, mas o início da contagem regressiva para o fim dos tempos. A profecia está selada não porque foi evitada, mas porque foi garantida através da própria tentativa de impedi-la.